Bom dia a todos. Hoje o tema da mensagem, eu creio. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 19. Jesus estava no meio da multidão e um homem aparece até Jesus, fala a respeito do seu filho, conta que um espírito o impede de falar. E no verso 19 Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus responde: se pode, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino disse: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A fé, ela precisa ser alimentada a cada instante, mas ela também precisa se exercitar para criar força, exatamente como um músculo, exatamente como na nossa alimentação, o nosso corpo precisa de alimentação. Mas se não tiver o exercício, o músculo apenas engorda, apenas fica flácido e fraco. E diante de uma situação em que os discípulos não souberam como exercer a sua fé, Jesus precisou repreender a incredulidade deles. E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Ou seja, uma frase de indignação aqui de Jesus, diante de tantas coisas que aqueles homens estavam vendo Jesus fazer, e Jesus incentivando aqueles homens a também fazerem, as pessoas ainda tinham as suas dúvidas, as pessoas ainda tinham os seus medos. E diante dessa situação onde eles não souberam exercer a sua fé, Jesus repreendeu essa incredulidade. E esse pai do menino, no versículo 24, ele reconheceu a sua fraqueza na fé, mas ele passou a crer e recebeu o milagre. O pai daquele menino disse: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E isso mostra que a fé, ela não é apenas uma posição ou palavras, mas a fé é atitude. Fé é algo sobrenatural. E eu pergunto para você nessa manhã, a sua fé, como ela está? E eu quero compartilhar com você nessa manhã alguns pontos importantes para fortalecer a nossa fé e que após essa mensagem você possa dizer: eu creio. Busque fé na palavra de Deus. Toda a nossa fé e as nossas orações, elas devem ter base bíblica. Veja tudo que a palavra diz em contrapartida ao que o mundo diz. Nós estamos na contramão do mundo. E nós devemos resistir aos pensamentos maus que vêm sobre a nossa cabeça. Tenha certeza de que as promessas de Deus, ou seja, a palavra de Deus, incluem coisas que você pede e que você está esperando com fé. Nós não podemos crer além do que a palavra de Deus diz, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a falta de conhecimento bíblico provoca uma anemia espiritual, pois o único alimento que Deus deu para o seu povo não foi achismos, não foi
uma campanha de sonhos realizados. Não. A única coisa, o único alimento que Deus deu para o seu povo foi a sua palavra. Por isso, muitos cristãos não têm ânimo e estão desnutridos, porque não buscam fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a fonte de poder da fé. A palavra de Deus é o principal alimento da fé. Segundo ponto, reconheça os seus pecados. Reconheça que você é pecador. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11:31, um versículo que me chama muita atenção e eu gosto muito, que diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Você sabe o que isso significa? Se nós tivéssemos a condição, a opção de sermos o juiz perante a nossa vida, você se julgaria? Você diria: eu mereço o inferno. Não, eu faço tudo errado mesmo e eu vou aqui pagar esse preço. O perdão, ele só vem através do arrependimento. O perdão é a fonte de toda a fraqueza que luta contra a fé e que luta contra o afastamento da parte de Deus. Quando você reconhece que você não merece, quando você reconhece que só através de Jesus você pode alcançar isso. Então, arrependa-se, faça isso. Seja rápido para perdoar, seja rápido para crer em Deus e seja rápido para arrepender-se. Não demore em fazer isso. Não fique guardando, não fique colocando mais lenha. Não, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você crê somente na palavra de Deus, você começa a viver e a experimentar o sobrenatural de Deus através da fé. Meu irmão, o pecado, ele enfraquece a nossa fé. E o arrependimento e a busca pela palavra de Deus, elas alimentam a nossa fé. Terceiro ponto, resista às suas dúvidas. Um dos maiores problemas é a nossa dúvida. Será que isso pode acontecer? Será que você pode dizer eu creio, talvez, para essa situação que você está passando, sem ter nenhum pingo de dúvidas que isso vai acontecer? Tenha certeza que nenhuma dúvida no tocante às promessas de Deus podem ser permitidas na nossa vida. Peça com fé, em nada duvide, crendo que aquilo que você pediu já lhe pertence. Permaneça inabalável naquilo que você tem pedido ao Senhor. Não vacile, combata o bom combate. Entregue as suas fraquezas diante de Deus, sabendo que se o coração nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Meu irmão, nós somos atacados pela dúvida constantemente na nossa mente. E nós devemos crer de todo o coração, porque o milagre só acontece, como diz Marcos 11:23, se não duvidares em seu coração. Existe um autor que eu gosto que ensina o seguinte: se é para você duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide da sua fé. Duvide das suas dúvidas e creia em Jesus. Eu vou repetir. Se é para duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas. Não duvide da palavra, não duvide da sua fé, duvide das suas dúvidas e creia em Jesus. A dúvida não vem de Deus, mas a fé, ela vem de Deus. A fé é a certeza de coisas que não sabemos, a certeza de coisas que esperamos. Diga nessa manhã: eu creio. Quarto ponto, identifique o mal. Entenda, meu irmão, que a fonte da oposição está na pessoa de Satanás. Ela coloca dúvida, assim como fez com Jesus no deserto, assim como fizeram com Jesus na cruz, assim como o diabo faz constantemente na nossa vida. Ele coloca dúvida, ele coloca situações mais fáceis para nós. E saiba identificar. No sábado com jovens eu compartilhei uma analogia acerca do momento onde Jesus ele é tentado no deserto
e quando os religiosos falavam com ele também ao pé da cruz. No deserto, o diabo falava: se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, se jogue daqui. No mesmo tocante, os religiosos diziam para Jesus ao pé da cruz: se você é filho de Deus, salva-te a si mesmo. Se você é filho de Deus, faça isso. E eu creio que Jesus ali, na hora que ele ouve aquele assunto, aquele papo, ali aos pés da cruz também, daqueles homens que, entre aspas, sabiam da palavra, Jesus identifica: eu já ouvi isso, eu já ouvi alguém falando para mim isso e eu sei que não é coisa boa. Entenda que a fonte de oposição está em Satanás. Identifique o mal, resista com firmeza a esses papos, a esses assuntos. A palavra de Deus diz em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar, destruir, e Jesus ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Você deve combater o diabo com fé e não com outras atitudes. Eu vou com força. Eu vou com isso aqui. A gente combate o diabo com fé. A gente combate o diabo com a palavra de Deus. Pois em Deus nós estamos protegidos e o diabo não pode nos tocar. Cerque os seus problemas com o escudo da fé. A palavra de Deus diz lá em Efésios 6 sobre a armadura de Deus, e o escudo, ele é simbolizado pela fé. Satanás, ele é o Deus, entre aspas, desse mundo. E tudo que é de negativo, tudo que há de negativo, de atalho, é porque Satanás sabe que nós somos sim envolvidos por essas coisas. Mas nessa manhã nós dizemos a Deus: eu creio no Senhor e eu confio na tua palavra. Tiago 4:7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Identifique o mal e não aceite nada do mal na sua vida. Quinto ponto, cuide dos seus pensamentos. Pensar os pensamentos da fé, fale palavras de fé, leve ao coração otimismo não, porque a fé não é otimismo. Pensamento de fé, fale palavras de fé e leve ao seu coração a palavra de Deus. Saiba a quem você pertence, saiba a quem você serve. Você pode dizer nessa manhã: eu sirvo a Deus, eu creio a Deus. Não tolere por um só momento um pensamento contrário a isso. Deus não está nem aí para mim, Deus não se importa comigo, Deus não me ama. Não, toda sugestão, visão, imagem ou qualquer pensamento que não contribui para a sua fé e que sejam diferentes dessas palavras: eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, ela deve ser completamente resistido. Guarde-se de todo pensamento maligno que vier contra você, que entrar na sua mente. Não deixe, fique longe de todos os lugares, de todas as pessoas que não apoiam a sua fé de que Deus já respondeu a sua oração e que Deus continua no controle da sua vida. Meu irmão, se nós pararmos de congregar, por exemplo, o que acontece? A gente começa a se envolver com outras coisas que não é a igreja, que não é ouvir a palavra de Deus. E o nosso coração se enche do quê? Das coisas que a gente ouve, das coisas que a gente fica assistindo, das coisas que a gente alimenta o nosso corpo. Por isso que é tão importante, é tão clara a palavra que diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque a cada momento que passa, cada dia que lemos a palavra de Deus, a nossa fé é fortalecida por isso. Meu irmão, não passe um dia sem ler a Bíblia, não passe um dia sem sequer fazer um devocional, ler um versículo. Existem tantos meios, tantos métodos. Aqui na igreja a gente tem o próprio aplicativo, devocionais que nós escrevemos aqui, pessoas da igreja escrevem. Então não tem motivo, não tem desculpa, meu irmão, para você não se alimentar com a palavra de Deus. Pare de se alimentar somente com notícias,
com coisas que você lê, livros seculares. Não, se alimente da palavra de Deus, porque os nossos pensamentos, eles precisam ser pensamentos de paz, de alegria, de ânimo. E se nós não alimentarmos a nossa fé, nós estaremos sujeitos a permitir que pensamentos errados eles entrem em nossas mentes. Existe uma frase que eu gosto muito também: nós não podemos permitir que um pássaro, nós não podemos esqueci a palavra agora, nós não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho sobre ela. Ou seja, pensamentos vão vir, a nossa mente é algo impossível de ser descrito pela sabedoria humana, mas nós podemos resistir e cuidar dos nossos pensamentos. Amém? Pensar pensamentos de fé, falar palavras de fé que conduzem o nosso coração para fora da derrota e para dentro da vitória. Edifique a sua mente com pensamentos de fé. Sexto, penúltimo, vença o medo. O medo é uma das estratégias mais enganosas, covardes e mentirosas de Satanás. O inimigo de nossas almas tenta o tempo todo nos enganar com alguma ameaça. Se não conseguir através da dúvida dentro do seu coração, pensamentos ruins dentro do seu coração, então ele colocará o medo. O medo funciona como um ímã que atrai problemas e exagera nas dificuldades da vida, e as pessoas dizem que aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Meu irmão, o medo, ele não é de Deus, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O medo não é de Deus, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o medo também precisa ser enfrentado, resistido para fugir de nós, como tudo aquilo que for do diabo. O contrário de crer é ter medo. Eu tenho medo se isso vai acontecer. Eu tenho medo se isso realmente pode acontecer na nossa vida. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E por fim, para concluirmos o sétimo e último ponto, veja tudo com os olhos da fé. Deseje sinceramente o benefício que você tem pedido a Deus. Creia com toda certeza no seu coração naquilo que você tem orado, naquilo que você tem pedido, naquilo que você tem buscado. Depois, saiba que a palavra de Deus, ela é operante, ela é viva, ela é atual, e ela te garante que tudo quanto pedires em seu coração, crendo, receberás, e assim será convosco. Marcos 11, 24, eu vou ler aqui na NVI. Marcos 11, 24 diz o seguinte: portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém? A partir do momento que você orou, você já pode contar como feita a coisa que você pediu a Deus. Mantenha firme a sua confissão de fé. E, meu irmão, se talvez não aconteceu, você possa dizer: mas eu já orei, e eu orei com fé, e não aconteceu. Saiba de uma coisa: a vontade de Deus é muito melhor que a nossa. Se não aconteceu o que você pediu, e aquilo que você pediu era bom, saiba que aquilo que Deus tem para nós é muito melhor. Peça, não pare de crer, não pare de duvidar no Senhor. E se por algum motivo não acontecer, saiba que a vontade de Deus, ela é muito melhor do que a nossa. Para agradar a Deus, Ele não precisa de obras, Ele precisa de fé. Haja como se já tivesse recebido aquilo que você tem pedido a Deus. Mas, pastor, se não receber, continue tendo fé, gratidão, amor a Deus, confiança, porque eu tenho certeza que aquilo que Ele vai fazer através disso é muito melhor do que aquilo que a gente tem pedido. A palavra de Deus diz que nós não sabemos
como pedir. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para a nossa vida. Será que você pode dizer, eu creio, mesmo se não for aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido? Para agradar a Deus não é preciso obras, mas fé. Glorifique a Deus, mesmo antes talvez a sua bênção se manifestar, mesmo talvez antes de você entender o que está acontecendo. Uma das situações mais difíceis, eu tenho passado na minha família, e o avô da minha esposa está no hospital, e eu constantemente falo, ele vai sair, ele vai melhorar, eu tenho fé que ele vai ser curado. E você me pergunta, e se não acontecer isso? Meu irmão, a nossa fé não está em Deus fez ou Deus não fez o que eu pedi. A minha fé está, Deus é Deus. Deus é Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o tempo de todas as coisas, Ele tem o controle e a soberania de todas as coisas. Deus, Ele não é bom segundo o nosso julgamento de ser bom. Como você diz que alguém é bom? Pelas coisas que a pessoa já te fez. Você não fala que uma pessoa que você não conhece, ela é boa. Ah, ela parece ser tão simpática. Ah, ela parece... Isso não tem como julgarmos alguém como bom ou mal por não conhecermos aquela pessoa. Se a pessoa faz algo de ruim para você, você diz, essa pessoa é ruim. Se a pessoa faz algo de bom, então para você, você diz, essa pessoa é boa. Jesus, Deus, ele não é mensurado por aquilo de bom ou ruim que aos nossos olhos ele faz. Deus é bom e ponto. Deus é bom porque ele é bom. Deus não é bom porque Deus é bom, ponto. Deus é bom porque ele é bom. Veja as coisas espiritualmente, sabendo que aquele que cuida de nós não para, não dorme, não deixa que nada de ruim aconteça conosco. Fortaleça a sua fé ao entendimento de quem Deus é. Quem é Deus para você? Essa semana, no seminário, eu tive essa pergunta: quem é Deus? E talvez uma pergunta tão simples que você já deve ter ouvido: ah, Deus é... Mas, meu irmão, você já parou para pensar que não existe uma palavra que nós consigamos definir Deus? Não existe algo. Se você fala que Deus, a gente ouve muito, né? Deus é Deus de amor, então pode fazer o que você quiser, porque Deus é Deus de amor, não é verdade? Mas, da mesmo ponto que Deus é um Deus de amor, o amor dele não permite que ele não seja então um Deus justo, um Deus de juízo. Deus, ele é todas as coisas, Deus é tudo. E, meu irmão, fortaleça a sua fé em quem Deus é, na certeza de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para continuar até o final. A declaração de Jesus, comparando a fé com uma semente de mostarda, mostra que não importa o tamanho, e sim a força. Não sei se você já parou para ver um grão de mostarda. Talvez no Google deve ter imagens. E mesmo uma fé do tamanho de um grão de mostarda é possível mover montanhas. Uma semente pequena que consegue se mover debaixo da terra e subir acima do solo. Uma semente, quando você planta algo, você planta embaixo do solo. E aquela semente, através da irrigação, através dos fenômenos ali naturais, ela consegue sair do solo e se formar uma árvore, uma planta, frutos, e ela fica algo grande. Meu irmão, quando nós fortalecemos a nossa fé, o nosso espírito é acrescentado, a nossa vida é acrescentada e nós somos cheios da certeza que vem de Deus. A semente, ela fica enterrada até que ela brote, até que ela possa ser vista. Desse modo, a fé, ela não é pelas aparências, e sim pelo poder de Deus, que é o único que pode dar vida
e fazer milagres acontecer. Abandone tudo o que enfraquece a sua fé e diga: eu creio em Deus, eu creio no Senhor, eu creio que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la até o final. Eu quero nesse momento fazer uma oração junto com você, agradecendo a Deus pela sua palavra e também para que nós saiamos desses minutos de reflexão podendo dizer: eu creio em Deus e ponto. Amém? Pai, quero te agradecer por esse tempo que tivemos juntos aqui, a exposição da tua palavra e te pedir, Pai, pela aplicação dela. Sabemos o quão difícil é e sabemos quantos inimigos nós temos nesse caminho de usarmos a nossa fé. Porque tudo parece que vem contra nós para não termos fé. Mas nessa manhã nós repreendemos em nome de Jesus todo pensamento contrário que vem contra a nossa fé e nos colocamos a viver as promessas que o Senhor tem para nós e a dizer: eu creio em Deus, eu creio no Senhor. Fortalecemos então a nossa fé, Deus, e nos colocamos na disposição de não apenas vivermos milagres, mas experimentarmos milagres através da nossa fé, através da busca do conhecimento, através da oração, através de ensino, através de experiências, em nome de Jesus, Pai. Que nessa manhã nós possamos levantar as nossas mãos aos céus e dizer: eu creio no Senhor, eu creio no Deus que está comigo, eu creio no Deus que está lutando as minhas batalhas, eu creio no Senhor que tem fortalecido a minha vida. Em nome de Jesus, a nossa oração, oramos agradecidos. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.